Boa tarde, pessoal. Aqui é a tia Stephanie. Na nossa aula de ciências de hoje, iremos estudar sobre o ar. O que precisamos saber sobre o ar? Que o ar é um componente do ambiente que está presente na maioria dos lugares, como no solo, na água, nos vegetais, no corpo humano e dentro dos objetos. O ar, pessoal, possui três principais características, sendo a primeira o fato dele ser incolor, ou seja, dele não ter uma cor. A segunda, o fato dele ser inodoro, ou seja, que ele não possui um cheiro. E a terceira é o fato dele ser insípido, ou seja, dele não ter sabor. Em relação à composição do ar, nós sabemos que ele é composto por diversos gases, como o oxigênio, que é necessário para a sobrevivência dos seres vivos, como o nitrogênio, que é o gás mais abundante, e como o carbônico, que é o gás necessário para o processo de fotossíntese, ou seja, o processo de alimentação das plantas. O nosso planeta, ele é envolvido por uma camada de ar chamada de atmosfera. E essa camada de ar é muito importante para a sobrevivência das espécies e para a existência de vida na Terra, porque é ela que regula sua temperatura. Se não houvesse essa camada de ar chamada de atmosfera, no planeta Terra, os dias seriam muito quentes, enquanto as noites seriam muito frias. Em relação ao ar, nós sabemos que ele pode ser poluído. Isso vem acontecendo durante muitos e muitos anos, com o aumento das indústrias, das queimadas e dos automóveis, que eles geram partículas que se soltam no ar e essas partículas deixam esse ar impuro, poluem esse ar. Isso prejudica a todos, pois causa doenças como asma, alergias e bronquites. Em relação à pressão do ar, nós chamamos ela de pressão atmosférica. Essa pressão nada mais é do que a pressão exercida sobre a superfície do planeta. Essa pressão vai mudando de acordo com a variação da altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto menor a altitude, maior a pressão. Trouxe essa imagem para ilustrar o que tem sido dito aqui. Aqui temos a cidade de São Paulo e a cidade de Santos. Santos fica a nível do mar, o que quer dizer que ela tem uma altitude menor, porém ela tem uma pressão atmosférica maior. Olha aqui a coluna de ar dela como é maior. Já São Paulo está em uma altitude mais elevada e tem uma pressão atmosférica menor. Em relação à temperatura e à umidade do ar, entendam que quanto mais quente for a superfície da Terra, mais quente será o ar. Ou seja, quanto mais raios solares incidirem nessa superfície e tornar ela mais quente, a irradiação que ela vai devolver para o ambiente vai tornar esse ar aqui mais quente. Para medir a temperatura do ar, nós usamos um aparelho chamado termômetro. Como ele funciona? Quando está muito quente, quanto mais quente, mais essa listinha vermelha aqui irá subir. Quanto mais frio, mais ela irá descer. Em relação à umidade do ar, nós podemos dizer que nada mais é do que a quantidade de vapor de água que tem na atmosfera. Por exemplo, em relação ao mar, nós temos o mar e nós temos o sol. O sol faz com que a água do mar evapore. Então, quanto mais água evaporar e mais partículas de água teremos na atmosfera. Então, mais úmido será aquele ambiente. E quanto mais seco esse ambiente estiver, ou seja, com menos partículas de água no ar, ele pode trazer alguns problemas de saúde, como sangramento no nariz, ressecamento da pele, irritação nos olhos. Em relação ao vento, né? O vento nada mais é do que o ar em movimento. E vamos destacar aqui três deles. Nós temos a brisa,
que é um vento mais fraco e agradável. Ele refresca o ambiente, ajuda a secar as roupas, espalha as sementes no ambiente. Ó, nós usamos aqui como exemplo esse dente de leão, essa flor dente de leão. Ela está sendo soprada por uma leve brisa, então suas pétalazinhas se soltam devagar, levemente. E aí depois nós temos a ventania, que é um vento um pouco mais forte que a brisa. Ele é capaz de remover as telhas de uma casa e formar pequenos redemoinhos de poeira. Aqui nós iremos demonstrar nessa imagem uma ventania. Um vento um pouco mais forte, está levando as folhas, balançando muito as árvores. E agora nós temos o furacão, que é um vento muito forte, muito veloz, que ele pode destruir casa, plantações e etc. Olha aqui um furacão. Está vendo como o vento gira forte, rápido, e ele sai levando tudo que encontra no seu caminho. Agora iremos falar um pouco sobre os aparelhos que podemos usar para medir a velocidade e a direção do vento. Iremos iniciar com o anemômetro. Ele vai fazer o quê? Medir a velocidade do vento. Ele é muito usado nos aeroportos e nos observatórios. Olha aqui um anemômetro. Depois nós temos a biruta. O que ela faz? Ela indica a direção do vento, também sendo encontrada em aeroportos. E depois nós temos um catavento, que também serve para indicar a direção dos ventos. Agora, pessoal, façam a leitura do texto nas páginas 14, 15 e 16. Nesse vídeo tem um pequeno resumo do que tem lá. Tirei as partes principais, mas recomendo que façam a leitura. Se tiverem alguma dúvida em relação a alguma palavra, algum significado, qualquer coisa, falem comigo lá no WhatsApp e responda as questões da página 16. Estarei lá aguardando por vocês. Beijinho.